Shalom, família MCR, shalom a todos. Chegamos, 8º dia de jejum. Agora sim, já vendo aquela reta final, já nos preparando para uma entrega com bastante celebração, com bastante festa. Mas para esse 8º dia, separei um tema muito precioso, como tem sido todos os dias, né? Mas o tema desse 8º dia é Em Busca da Igreja Perfeita. O que você achou? Tudo a ver com essa nossa busca, né? Quando falamos de igreja perfeita, em busca dessa igreja perfeita, por mais que a gente queira fugir de alguns paradigmas, é incrível como a gente sempre está idealizando coisas a respeito do corpo de Cristo, né? Mas eu tenho um desafio. E o desafio para esse tema é: assuma o seu lugar no corpo de Cristo. Para tratarmos desse tema, né, juntamente com esse desafio, separei um texto muito conhecido que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele diz assim: E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para terminar, versículo 16, nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Que texto maravilhoso, né, meus irmãos? Muito bom pararmos um pouco, nos deliciarmos com um texto que aponta aqui está o cerne da Igreja do Senhor, né? E eu quero motivá-los a mergulhar. Vamos lá. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, quando escreve sobre o corpo de Cristo, sobre a Igreja do Senhor, ele aponta por uma expectativa de perfeição. Mas eu tenho uma notícia para você. A forma como o apóstolo Paulo escreve nos faz perceber que a Igreja do Senhor é esse organismo vivo. E ele usa um termo aqui no versículo 12 que eu quero chamar a sua atenção. Aperfeiçoamento. Aponta para um organismo vivo sendo aperfeiçoado dia após dia. Com isso, quero concluir a questão que foi apresentada no tema. Você está em busca da igreja perfeita? É provável que você não a encontre. Até porque, aos olhos naturais, de fato, ela não existe. Mas quando olhamos para Cristo e a partir dele, nós começamos a perceber que, dia após dia, geração após geração, o Senhor tem aperfeiçoado uma igreja, respeitando rotinas, se permitindo se envolver com realidades, tão somente para que no último dia ele possa olhar para a sua igreja e a ver perfeita, impecável, imaculada. Portanto, quando eu apresento esse tema para você, muito mais do que trazer para você a ênfase de que uma igreja perfeita você nunca vai encontrar, é estimulá-lo. Estimulá-lo a fazer parte de uma igreja que está em pleno aperfeiçoamento. E é isso que nos dá sentido para estarmos aqui. É saber que, ainda que não sejamos tudo aquilo que precisamos ser na vida uns dos outros, o Senhor nos une na disposição de que, sim, nos aperfeiçoemos uns nos outros a partir de quem somos, do que sabemos, do que podemos ser e fazer a favor da revelação de Cristo. E isso sim estabelece uma igreja.
Por isso, é interessante que essa igreja ela é constituída debaixo de um alvo. E esse alvo, está logo no versículo 13, ele aponta para a unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. É maravilhoso saber que em Cristo a vida do corpo não é nada monótona, não é uma vida nada estática. Pelo contrário, para quem se propôs a viver esse aperfeiçoamento, esteja fadado a viver um aperfeiçoamento que aponta muito mais para um enriquecimento pessoal, um aprimoramento, um amadurecimento diante de situações, aponta para a revelação de Cristo na sua vida. E é interessante que o apóstolo Paulo ele sugere o quanto precisamos desse aperfeiçoamento, o quanto somos reféns dessa necessidade, e ela precisa ser muito bem respeitada nas nossas vidas, porque de outra forma seremos meninos, levados por qualquer vento de doutrina, totalmente sensíveis às vaidades e astúcias dos homens. Mas ele diz que, completando essa linha de raciocínio, de maneira a nos fazer entender o que de fato nos faz aperfeiçoados, tem uma chave aqui no versículo 16. E ele diz assim: nele, o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Ele fala de um corpo que o segredo desse crescimento, muito mais do que as experiências pessoais que cada um de nós temos com Cristo, está na disposição que temos de nos alinharmos uns aos outros. Vivemos uma comunhão tão plena, onde a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele tem a visão de juntas e ligamentos, encaixes perfeitos. E ele diz que o corpo ele cresce exatamente a partir daí. A partir do momento que estamos fazendo o que fomos chamados para fazer, na posição certa, vivendo relacionamentos compatíveis com isso que fomos chamados para manifestar, aí sim estamos prontos para provar do crescimento pleno, absoluto, perfeito desse corpo. E ele ainda conclui dizendo que esse crescimento é para a edificação de si, do corpo como um todo, em amor. Então, meus irmãos, eu faço um chamado a você nesse nosso 8º dia. Precisamos crescer como igreja local, como igreja do Senhor na nossa nação, como igreja do Senhor dentro dessa geração. Por isso, não pense você que as coisas vão simplesmente acontecer meio que no automático, oramos e pronto, já está todo mundo nos seus perfeitos encaixes, funcionando como juntas perfeitas em seus ligamentos e ali pronto para grandes crescimentos. Não. Falar isso com a nossa natureza humana tão cheia de limitações e precariedades é lidar com um grande desafio. Mas é esse desafio que Jesus nos chama a enfrentar, na certeza de que vamos sim vencer, que vamos prevalecer. Que você possa fazer da sua oração, não só nesses últimos dias de jejum, mas ao longo da sua caminhada cristã, uma oração que busca, sim, essa resposta responsável com a igreja do Senhor. Há uma expectativa de que você assuma o seu lugar no seu tempo para que a igreja cresça. E é interessante quando você percebe que o crescimento da igreja diz respeito ao papel de cada um de nós. E isso leva você a entender que, sim, você tem um papel decisivo no crescimento da noiva. Você tem um papel relevante, extremamente relevante, no amadurecimento desse corpo. E quando você responde bem a esse papel, significa que você assumiu o seu lugar, o seu chamado, o seu papel nesse corpo, e aí sim, há uma facilitação para que cresçamos. E que essa resposta seja dada por todos nós. Chamamos esse tempo em nome de Jesus, o tempo que o Senhor nos posiciona, nos coloca, nos une de forma tão precisa que seremos como juntas, no corpo, que se flexiona, que sabe se movimentar, favorecendo uns aos outros, para que cresçamos de forma unânime na revelação da graça e do amor daquele que nos chama.
É um prazer fazer parte desse tempo, é uma honra poder viver tudo isso e saber que o Senhor tem se revelado de forma tão preciosa. Que o Senhor continue falando com você. Vou ficando por aqui. Shalom, até a próxima.